Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida neste dia. Hoje eu quero falar um pouco acerca de Atos. Nós vamos meditar na carta de Atos dos Apóstolos, do capítulo 11. Nós vamos meditar a partir do versículo 1 até ao versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até perto de mim. Fitando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto 3 vezes, e então tudo tornou a recolher-se no céu. Na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, o qual disse: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Feche os olhos. Vamos fazer então uma breve oração. Querido Deus e amado Senhor, neste momento, diante da Tua santa e gloriosa palavra, nós necessitamos da Tua graça. Graça para entender e graça para discernir aquilo que o Senhor quer falar, sim, ó Deus, aos nossos corações. Senhor, neste momento, Pai, nos faz cativos, completamente cativos. Que a nossa mente, que os nossos olhos estejam focados agora na Tua palavra. Ah, Senhor, nos ajuda neste momento. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha assim, ó Deus, trazer a Tua palavra, nos edificando, nos consolando, nos exortando, fazendo com que a Tua palavra venha a ser proveitosa, que ela venha frutificar em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, é interessante nós notarmos que foi então a partir
deste acontecimento que o Evangelho começa então agora a chegar até os gentios, ao povo gentílico. É interessante então nós notarmos que a partir deste texto que nós lemos, porque a partir deste momento até aqui acreditavam então piamente que o Evangelho ele seria somente para os judeus, até porque nós sabemos que a salvação ela veio da linhagem dos judeus. Sabemos que a salvação ela veio dos judeus. Jesus era judeu. O Messias era judeu. Porém, a partir daqui, a mente dos apóstolos, a mente dos discípulos, a partir daqui então, a mente da igreja ela seria aberta. E a partir deste momento, então, a igreja, a mente, ela começa então agora a ser ampliada. Mas para nós compreendermos o texto que nós lemos em Atos capítulo 11, nós precisamos voltar um pouco atrás, um capítulo antes. Nós precisamos então dar uma olhada em Atos capítulo 10. Esse homem que Lucas narra aqui se chama Cornélio. Ele nos diz então que Cornélio então era romano. Ele nos diz então que Cornélio era então centurião, ou seja, um oficial responsável por comandar uma centúria, por comandar então vários homens. Então, Cornélio, ele era então alguém que dava ordens que tinham que ser então obedecidas por vários homens que ele próprio liderava. Cornélio também se encarregava de dar a disciplina e de dar as instruções ao povo. E nós vemos então aqui que o evangelista Lucas, que é quem escreve então a carta de Atos dos Apóstolos, ele nos apresenta então aqui um militar romano como então alguém piedoso, como alguém então temente a Deus, o qual então fazia boas ações. Ou seja, ele nos diz então que ele fazia então muitas esmolas. Ou seja, nós entendemos aqui com muitas esmolas que era então alguém que ajudava o próximo, era alguém que auxiliava os necessitados, era alguém então que fazia o bem, era alguém então que fazia o que podia. E Lucas também nos diz então aqui que este homem, Cornélio, ele era então um homem de oração. E olhando então para este episódio que nós lemos, que nós vemos então que Deus aceitou então as suas orações. Nós vemos que Deus aceitou então a sua conduta diante da sociedade. Nós vemos que Deus aceitou então a sua conduta como general, porque ele tinha autoridade e poder para fazer o que quisesse. Porém, mesmo assim, ele era então, segundo o relato de Lucas, ele era então um homem simples, um homem humilde, um homem reto, um homem que simplesmente temia a Deus. E nós vemos então que Deus, através de uma visão, por meio de um anjo, se revela então a Cornélio, dizendo então agora para que ele mandasse chamar Simão Pedro, que nós conhecemos como o apóstolo Pedro, que estava então hospedado em Jope, e que Pedro então saberia o que lhe deveria falar. E foi assim então que Cornélio fez. Ele manda então alguns dos seus homens até Jope para buscar então Pedro, para vir então até Cesareia. Veja, de Cesareia até Jope daria mais ou menos uns 60 quilômetros ou um pouco mais. Então você vai ver Pedro vindo com eles até Cesareia. Você vai ver então que o Espírito Santo vai falar então a Pedro para que ele fosse com eles, para que ele não resistisse a eles, para que ele não duvidasse daquela visão, porque foi o próprio Deus que estava então por detrás de tudo aquilo. Você vai ver então que Pedro vai com aqueles soldados, com aqueles homens até Cesareia e com alguns irmãos então de Jope. E você vê também aqui a posição que Cornélio vai tomar. Lucas nos diz que Cornélio mandou chamar então toda a sua família e todos os seus amigos íntimos para a sua casa.
Ou seja, nós vemos que Cornélio teve a preocupação e o desejo então de fazê-lo, porque ele sabia que Deus tinha algo a falar com eles. Ele sabia então que Pedro iria então falar da parte de Deus algo importantíssimo para eles. E você vai ver também que Pedro, ao chegar então à casa de Cornélio, você vai ver então a atitude de Cornélio. O texto nos diz então que Cornélio vê Pedro e ele chega lá e então ele se prostra sobre Pedro. E Pedro então logo vai repreender porque ele era um homem igual a Cornélio. Você vai ver então que Pedro, ele chega lá e à medida então que ele começa a abrir a boca, à medida então que ele vai pregar o Evangelho de Cristo, o texto nos diz então que aqueles homens agora foram cheios do Espírito Santo. Então ali houve arrependimento genuíno. Ali houve então uma manifestação de Deus. Houve então transformação, houve regeneração, houve conversões ali. Os gentios então agora estavam se convertendo. Alguns romanos, uma casa romana agora estavam então se convertendo. Estavam então agora sendo batizados. E você vê que isso que aconteceu ali, então, em Cesareia, isso então agora chega aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Isso agora chega então aos ouvidos da igreja, dos apóstolos e de alguns irmãos, de alguns discípulos que estavam em Jerusalém. E isso agora gera um conflito, isso agora gera então uma confusão, porque para eles isso era loucura, porque eles acreditavam que o Evangelho, que Jesus Cristo, que a graça de Deus, ela era somente para os judeus. E nós vemos então que Pedro, ao chegar a Jerusalém, eles agora vão confrontar o apóstolo Pedro. Por exemplo, o título de Atos do capítulo 11, na minha Bíblia, como rodapé, tem um tema, ou um título. E esse título diz assim: a defesa de Pedro em Jerusalém. Então Pedro agora iria ter que se defender diante de um julgamento errado acerca daquilo que havia acontecido em Cesareia, na casa de Cornélio. E ele começa então o capítulo 11 de Atos se defendendo das acusações. E como então Pedro vai se defender das acusações? Ele vai então se defendendo, apresentando, testemunhando todo o acontecimento desde o início até o fim, mostrando que desde o início quem estava por detrás de tudo aquilo era nada mais, nada menos, não o homem, mas o próprio Deus. Porque veja, preste bem atenção, Deus ele dá a visão a Cornélio para mandar então chamar Pedro. E dá-lhe então estratégia, ou seja, dá-lhe todas as coordenadas, ou seja, onde Pedro está, com quem ele está e em que casa está, em que cidade está. E manda-lhe então agora chamar. Ao mesmo tempo, lá em Jope, ele vai dar então uma visão ao apóstolo Pedro, já apontando para aquilo que iria acontecer então lá na frente. Veja, a visão de Pedro, ele via então naquela visão algo imundo. E Deus lhe dizia: não chames tu imundo aquilo que eu purifiquei. E isso então já apontava o quê? Para os gentios, para a salvação dos gentios. Eles eram então, o povo gentil, os gentílicos então, eles eram considerados imundos. Eles não tinham então parte com Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus já estava então trabalhando para mudar então isso, para mudar então a mente dos apóstolos, da igreja, dos discípulos. Você vê então que aqueles homens então, ao chegar a Jope, você vai ver então eles chamarem Pedro. E você vai ver então o Espírito Santo falando com Pedro. Você vê então Pedro indo até lá, e quando ele chega lá a Cesareia, ele vai encontrar o quê? Uma multidão. Ele vai encontrar o quê? Uma oportunidade. Aquilo então que ele acreditava não ser possível, Deus estava então lhe mostrando que era possível. Tanto é que em sua mensagem diante daquela multidão, ele vai dizer então no versículo 34, no capítulo 10, verdadeiramente vejo que Deus não faz o quê? Exceção de pessoas.
E para confirmar então essa mensagem, para confirmar tudo isso, nós vemos então a sequência, nós vemos então a consequência da sua mensagem. Aquilo então que gerou ali um avivamento, uma casa inteira, uma família inteira havia então agora se convertido ao cristianismo. Agora então aquela casa gentílica, agora então aquele povo romano, eles foram então selados pelo Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, eles não foram somente batizados com água, mas também foram batizados com o fogo do Espírito Santo. Eles foram vistos e ouvidos a falar então em outras línguas, assim como Atos 2. E é isso que Pedro então apresenta na sua defesa em Atos capítulo 11 para a igreja, para os apóstolos, para os discípulos. Então só Deus poderia promover então algo assim, só Deus poderia promover então aquele ambiente, aquela manifestação, só Deus pode então proporcionar isto. E essa então é a sua defesa. Esta foi então a sua defesa em Atos capítulo 11. E no versículo de Atos capítulo 11, versículo 18, nós vemos então que os mesmos que condenavam e acusavam então Pedro foram os mesmos que tiveram então que pedir perdão e reconhecer que estavam então errados. E agora então eles glorificavam a Deus dizendo, na verdade, até os gentios Deus concedeu o arrependimento e a vida. Louvado e glorificado seja Deus. Então veja, diante deste relato de Lucas, que lições nós podemos tirar? O que então, neste texto, nesta passagem, nos chama a atenção? O que é que nós então precisamos entender do texto que nós lemos? O que é que nós precisamos então aprender? Primeira coisa que eu vejo aqui. Deus é soberano. Nenhum de nós tem então poder ou autoridade para dizer que esta ou aquela pessoa não pode ser salva. Esse foi então o erro de Pedro, esse foi então o erro dos apóstolos e de toda a igreja de Jerusalém. E para contrariar isso, veja o que Deus fez, veja então aquilo que Deus proporcionou, veja então aquilo que Deus promoveu na casa de uma família romana, na casa de uma família gentílica. Até porque, veja, quem somos nós para dizer quem pode ser salvo e quem não pode? Como se a salvação ela dependesse do homem. Porque se assim fosse, o homem estava de facto perdido e já condenado ao inferno. Você e eu precisamos entender que aqui Deus ele mostra a Pedro e aos demais que Deus não faz exceção de pessoas, sejam eles judeus ou não, sejam eles pretos ou brancos, sejam eles gordos ou magros, e independentemente da sua nacionalidade, porque nada disso conta diante de Deus. Porque veja, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele já dizia que todos pecaram e por isso estão destituídos e por isso estão longe da glória de Deus. Então, essa é a situação de todos os homens, sejam eles judeus ou gentios, seja qual for a raça ou a etnia. Todos estão sob o jugo do pecado. Todos estão então mortos em seus delitos e pecados. Todos estão mortos em suas ofensas e pecados diante de Deus. Todos são então transgredores da lei. Todos merecem então a punição. Todos estão então debaixo do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Todos estão então sobre condenação. Logo, a obra da salvação, a obra da redenção não consiste no homem se salvar a si próprio. E sendo então assim, essa obra, ela depende inteiramente da graça de Deus. Essa obra depende de Cristo, essa obra depende da graça de Deus. E a graça ninguém merece, nenhum homem merece. Então, entender o que é graça faz toda a diferença para compreender e entender este acontecimento, este relato que Lucas nos narra aqui. Os judeus, eles achavam-se então agora os maiores, eles achavam-se então os merecedores da salvação. E aqui Deus mostra a eles o contrário, que Deus salva quem Ele quer,
e que Ele faz o que Ele quiser, porque isso dita então a sua soberania, porque esse é um dos seus atributos, a soberania de Deus. Então, precisamos aprender a ter reverência e zelo pelo Evangelho, por esta mensagem, pela graça de Deus. Nunca devemos nos achar donos ou proprietários exclusivos do Espírito Santo e da graça de Deus. Porque se nós o fizermos, nós estaremos sendo reprovados por Deus. Porque se o fizer, você e eu estaremos reprovados por Deus. Estaremos então errando e pecando contra Deus. Estaremos então sendo orgulhosos e soberbos. Segunda coisa, e ela é importantíssima. Os planos de Deus são maiores que os nossos. A Bíblia diz que assim como o céu está acima da terra, assim são os planos e os pensamentos de Deus maiores que os nossos. Então, aprendemos aqui algo super importante. O plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela sempre permanece. Você vai ver isso no texto que nós meditamos. Você vê então aqui Deus em todos os acontecimentos. Você vê Deus trazendo visões, você vê Deus guiando pessoas e direcionando pessoas, você vê Deus confirmando tudo, você vê Deus, Ele sempre falando e confirmando a sua vontade de salvar então aquele povo. E a evidência disso é então aquilo que Deus promoveu ali na casa de Cornélio, em Cesareia. Um grande avivamento, grandes conversões, uma casa salva, uma casa cheia do Espírito Santo, homens e mulheres batizados e selados pelo Espírito Santo. Entenda isso. O plano é dele, a vontade é dele, o reino é dele, a mensagem é dele, a graça é dele. Você e eu não somos nada, mas ele é tudo. Nós dependemos exclusivamente da sua vontade e dos seus propósitos. Nós somos movidos, nós temos que ser movidos, influenciados, guiados, direcionados para executar o seu plano e para levar ou carregar a sua mensagem. Porém, isso não é motivo para nos gloriarmos, porque o mérito e a glória pertence e é somente dele. Tudo é feito dele, por ele e para ele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, olhe para o papel do centurião Cornélio. Olhe para o papel de Cornélio aqui. Claro que Deus já havia colocado e despertado no seu coração para isso. Deus é quem sonda os corações e esquadrinha todos os pensamentos. Mas você vê então aqui o papel deste centurião romano chamado Cornélio. O que ele fez? Qual foi a sua motivação? O texto nos diz que ele encheu toda a sua casa, ele mandou chamar toda a sua família e todos os seus amigos mais íntimos. Sabe por quê? Porque ele creu que algo iria acontecer. Porque ele creu que Deus iria fazer algo. Porque ele creu que Deus tinha uma palavra para a sua vida. E isso fez então com que aquele acontecimento não fosse só visto e ouvido por ele. Por isso então ele mandou chamar todo mundo, para que todos pudessem então estar com ele. Para que todos pudessem então ouvir e receber essa mensagem. Então eu finalizo aqui. Onde estão os Cornélios nestes dias? Onde estão os Cornélios nestes dias? Então, queridos, é o momento de nós refletirmos sobre esta palavra. Sim, nós precisamos nos refletir. Nós precisamos refletir. Precisamos e devemos refletir sobre tudo isto. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir o homem em toda a justiça. Por isso, nós precisamos refletir sobre a palavra. Precisamos comer a palavra, mastigar a palavra. Passar, então, esta palavra da audição para a aplicação. Então, que o Senhor
Ele nos ajude, que o Espírito Santo, Ele possa usar de tudo isto para que isto se torne então proveitoso e frutificador na nossa vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Reflita sobre esta palavra. Em nome de Jesus.